Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo 12. É sempre importante lembrar os irmãos que a nossa igreja, PIB do Mendanha, possui algumas marcas que tornam ela a igreja que queremos ser. E a primeira grande marca da nossa igreja é a pregação expositiva. De modo que nós desejamos criar uma cultura em toda a membresia de leitura da Bíblia, de estudo da Bíblia, porque nós cremos que não há como crescer espiritualmente sem a mediação da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo por meio do conhecimento e do ensino fiel da palavra de Deus. E cremos que toda a Bíblia está harmonizada. Toda a Bíblia fala de uma única mensagem. Deus salva o ser humano da morte e do pecado. Deus salva. Deus é o Criador, sustentador e aquele que vai consumar essa história. E todo aquele que confiar no seu Filho Jesus tem a vida eterna. E nessa manhã nós vamos seguir a nossa exposição bíblica. E agora estamos no capítulo 2 de Joel, versículo 12 a 17. À noite estamos expondo o livro de 1 Coríntios. E já vamos nessa noite falar do capítulo 2 de 1 Coríntios. Então, lê comigo, acompanha a leitura da palavra de Deus. Joel capítulo 2, versículo de número 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer oferta de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos pedindo a graça do Teu Espírito e a iluminação do mesmo para a compreensão da Tua Palavra, que possamos ser edificados e que o Teu nome receba a glória nessa manhã. Oramos assim, no nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amados, num relacionamento, as palavras não bastam. Elas precisam ser carregadas de emoções sinceras e precisam estar encharcadas de uma motivação interior legítima. Podemos dizer que amamos o outro, mas se isso não é sincero, não é de coração, em algum momento este ser que afirmamos amar perceberá que tudo não passa de uma declaração da boca para fora e não de uma declaração que vem do coração. Eu vou usar o exemplo da minha esposa. Ela vai ficar feliz se eu entregar a ela um buquê de rosas. Está chegando aniversário de casamento. Olha aí. Mas eu acho que ela vai ficar muito mais feliz se ela perceber que o que me move a entregar o buquê não é a culpa por um erro cometido, ou por uma tratativa feita com ignorância, com violência, com estômago a feri-la. Eu acredito que se eu entregar de coração, ela vai receber com muita alegria. Mas se eu não estou entregando de coração, ou se o contexto é a culpa, ou é a falsidade, ou é apenas para poder postar nas redes sociais,
Porque tem essa mania, né, do povo de viver mais na rede social do que na vida, né? Eu gosto daquela frase que tem às vezes na internet, assim, um brinde ao que é vivido e o que não é postado. Porque nem tudo nós precisamos expor nas redes sociais. Mas se eu faço isso de coração, eu acho que o que eu vou receber de volta é o amor dela. Uma coisa é, Anitta, tá aqui, feliz aniversário de casamento. Irmão, ele já vai fazer 17 anos agora? 16? 17. Eu sabia, todo ano eu acertava. Ela bateu 40, irmão, fez um... A cabeça já começou a falhar. Começar um ginkgo biloba aí, um ômega 3, um óleo de sardinha. 17 anos de casado, irmão. Não vai para 21 anos de namoro. Namoro eu lembro. Que ano passado fez 20, aí um marco, né? São mais de 20 anos juntos. Imagina, toma aqui. Parabéns, fez aniversário de casamento. Eu dei o buquê ou não? Não foi de coração? Ela percebe? Percebe. Agora, se você chegar para ela e falar assim, não é nem aniversário de casamento. Num dia comum, tá nem esperando, irmão. Do nada, chega em casa, pá! Hein, Adriano? Já pede a Alexa, tocar Loves and Air. Alexa, tocar... Não, para ficar mais gospel. Alexa, tocar Quando o Amor, Fernanda Brum. Amo você. Quando o amor toca o coração. Amor, não tem nem razão. É porque eu te amo. Porque você é a mulher da minha vida. Porque eu tenho a alegria de viver na tua presença. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Homens, pega a visão, hã? Ela vai pegar o B.O. Fala, será que tem alguma coisa aqui que eu não vi? Enfim. Mas ela vai receber. Irmãos, o eterno Deus, no livro do profeta Joel, está agora se comunicando com o seu povo e está dizendo para eles, para o povo de Judá, essa praga de gafanhotos, esses bilhões de gafanhotos, eu trouxe não para matar vocês, não para consumir vocês, mas para trazê-los de volta para a minha presença. Há dores que vêm para um propósito maior. Há dores que vêm para nos afastar daquilo que nós temos que nos afastar e nos aproximar daquele que nós precisamos cada vez mais viver perto. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. O Senhor vai falar para o seu povo, volte-se para mim. Venha para a minha presença. João Calvino vai comentar essa perícope. Perícope é esse conjunto de versículos que estão estruturados em um argumento bíblico. O que você acabou de ler foi Joel 2, do 12 ao 17, uma perícope. Você leu uma perícope. E nessa perícope, esse conjunto de versículos, o comentário de João Calvino é muito interessante. Eu vou adaptar que às vezes ele coloca umas palavras difíceis, algumas vezes, mas isso é bom, irmãos. A gente precisa aprender, o nosso vocabulário tem que ser mais enriquecido. Nós temos que, todo cristão deveria ter cultura de leitura por uma razão muito grande. O cristão tem um relacionamento com Deus que é mediado por um texto, por um livro. Então você tem que ter cultura de leitura, quer queira ou não, porque Deus fala por um livro. Você vai aprender e crescer espiritualmente lendo muitas vezes. Portanto, não se incomode quando muitas vezes algo tipo impulsionar a um vocabulário, uma palavra nova é bênção para a tua vida. Mas eu vou ler aqui e vou talvez até esclarecer algumas palavras. Olha o Calvino falando. O profeta Joel repete nesse momento em que ele vai falar no versículo 12. Vamos ler rapidinho 12 para a gente entender o comentário de Calvino. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Esse é o ponto. Convertam-se a mim de todo o coração. Vamos ver o que o Calvino vai dizer. O profeta repete ainda que temos que se avir. Avir significa resolver pendências com Deus, de forma sincera, pois todas aquelas cerimônias que eles faziam, os cultos, porque lembra, o povo estava ainda vivendo como se nada estivesse acontecendo, uma praga devastando tudo, e o povo ainda pensando, vamos fazer um culto aqui, vamos jantar, vamos fazer um churrasco, mas está tudo destruído em sua volta. Então, João Calvino vai comentar e vai falar, essas cerimônias que você estava fazendo, esse povo estava fazendo, eles achavam que isso desobrigavam eles de seus deveres. Para Deus, o profeta está dizendo,
não passam de deboches, quando não são acompanhadas ou anteriormente acompanhadas de um coração puro e sincero. Deus não recebe um louvor de um coração que não é puro e sincero, irmãos. Deus não recebe uma oferta que não é feita com alegria. Por isso que a gente fala, oferta com alegria, porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 8, que Deus ama quem dá com alegria. Na hora de contribuir, faça com a motivação certa, porque sem a motivação, Deus não se agrada. João Calvino vai continuar dizendo: porém, como estavam acostumados, o povo de Judá, em circunstância de luto, rasgar suas vestes, ele, portanto, diz, Deus agora ficou impassível, ou seja, Deus não demonstra mais emoções, Deus não se engana com isso. Deus ficou agora impassível a tais práticas, pois na estima dos homens, vocês são bastante cerimoniosos, mais do que o suficiente, deveras rasgais vossos hábitos. E dessa forma vão atrair a comiseração, compaixão dos homens. No entanto, vosso coração continua inteiro, não está rasgado. Não há quebrantamento. Quebrantamento só da boca para fora. Amor da boca para fora. Conversão da boca para fora. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Continua igual. Ele vai dizer: no entanto, vosso coração continua inteiro, não há rasgo nem abertura. Rasgai então o vosso coração, ou seja, parai de zombardes assim de Deus, como costumais fazer, e iniciai com o vosso coração. O Evangelho da graça de Deus, que salva pecadores, só pode ser entendido plenamente quando as boas notícias da graça de Deus são antecedidas pelas más notícias da ira de Deus, justa e santa, contra os pecadores e seus pecados, impenitentes ou sem arrependimento. Deus se revela no livro de Joel como um ser não apenas todo-poderoso, mas também todo justo e completamente irado com o pecado. Esse é o Deus da Bíblia. O caráter santo de Deus precisa ser mais do que temido, precisa ser admirado, reverenciado e imitado. Diz a Escritura, em Levítico 19, versículo 2, assim: falei a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Desde o Gênesis, desde o princípio da Bíblia, o Senhor Deus quer um relacionamento de amor com o seu povo. Porém, o povo trocou este relacionamento de amor por uma inimizade mortal. As pessoas estão em pleno estado de dureza de coração em relação a Deus. E a única esperança de que as coisas sejam diferentes é uma intervenção soberana do Espírito Santo por meio da palavra, gerando não só o convencimento do pecado, mas também o arrependimento e a fé que levam a essa genuína conversão do pecador a Deus. Arrependimento e fé são resultados daquilo que nós chamamos de conversão. E o povo de Deus não é um povo apenas que aderiu a uma religião nova. É o povo convertido. É o povo que encarou o desafio de não ser mais o mesmo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Se nós não andamos em novidade de vida, nós não somos convertidos. Por isso, irmãos, que eu tenho uma distinção muito clara entre decisão e conversão. Porque nem todo que decide se converteu. Porque você pode desistir, isso ser para você um mero projeto de verão, que na primeira circunstância adversa, ou quando as coisas não vão mais caminhando como você consegue controlar, vem um desânimo, vem uma ausência de fé, vem uma ausência de confiança em Deus, e aí Deus é o primeiro a sofrer com este revés que você sofreu, então você vai se afastando dele. Mas Deus já vem falando aqui nessa exposição de Joel, que no tempo da calamidade, no tempo da dor, da aflição, da devastação, não é tempo de correr para longe de Deus, mas é tempo de correr para a presença, para perto de Deus. É tempo de buscar a Deus. E o Senhor, por muita graça e misericórdia, está dizendo: convertam-se a mim de todo o coração. Por quê? Porque vocês estão rasgando as vestes há anos. Vocês fazem isso, mas no coração continua duro. Vocês fazem cerimônias religiosas,
mas não há mais alegria, não há vida, não há prazer, não há deleite, não está sendo feito de coração, eu não estou recebendo. Você faz uma oração, mas você ora com remorso, com ressentimento, com ódio, com ira, você ora com inveja, você ora com uma série de questões que você não livra, você está orando para o teto, não para mim, não sai do teto essa palavra que você profere na minha presença. Então o Senhor está dizendo, não adianta fazer, nós temos que fazer com a motivação certa. Não adianta rasgar as vestes e não rasgar o coração. Portanto, convertam-se a mim de todo o coração. Você precisa de uma sinceridade que busca tão somente atender ao desejo divino de que você faça a vontade dele. Vale também, irmãos, informar que quando nós fazemos nosso culto, em muitas oportunidades, pelo menos pela manhã, as crianças participam do culto todo. E a gente tem treinado o nosso coração para não se incomodar, né, irmãos? Quem sabe que criança é criança. Criança às vezes está incomodada, é calor, enfim, está com fome, uma série de questões, às vezes chora, e aí isso acontece. Leva ali fora rapidinho, daqui a pouco volta, tudo certo. Tá bom? Primeiro culto de ceia, as crianças não sobem, para que as crianças vejam a ceia, os pais ensinem, a igreja ensine, e as crianças vão caminhando para isso, porque elas fazem parte do povo de Deus. Estão para ser discipuladas conosco. Mas voltando a falar, irmãos, nós temos que nos converter a Deus com a razão. A mente tem que se converter, mas com a emoção. O coração tem que se converter. Nós temos que entregar o nosso corpo para Deus, para o serviço dele, para fazer aquilo que agrada a ele. Nós temos que entregar, irmãos, até as dimensões mais insondáveis da nossa própria existência, onde é só a sonda do Eterno pode alcançar. Você leu hoje no culto, Salmo 139, lá no finalzinho, quando vai dizer, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, nós temos pecados que nós nem conhecemos no nosso íntimo. O Novo Testamento fala muito sobre o coração, mas o Antigo fala muito sobre o coração também. A ideia de coração no Antigo Testamento é a ideia do entendimento, mas também a ideia da totalidade do ser. Então, quando Deus fala, convertam-se a mim de todo o coração, Ele está falando assim, converta tudo que você é. Sabe, do Senhor agora não é apenas o seu canto, é a sua renda, é o seu tempo, é a sua família. Tudo agora você entrega. É o seu corpo, é o seu intelecto, são os seus talentos. A conversão é total. Então, irmãos, mais profundamente, futuramente eu vou explicar para vocês algumas dimensões que nós temos em nosso ser. São 4. Nós temos a dimensão pública do nosso ser, que é a que nós estamos vivendo aqui agora. O ser público. O ser público usa a Bíblia, se arruma, vem para a igreja. Este ser, muitas vezes, não é o ser que Deus conhece. Porque é possível você frequentar templo sendo uma outra coisa. Você vem à igreja, parece que é você, mas é outro. Tem o ser privado. O ser privado é aquele ser que você é em casa. Lá, você é mais você. Lá, você não precisa botar calça jeans, você não precisa botar uma camisa igual essa aqui de festa junina. Não, bonito, né, amor? Foi ela que escolheu. A gente combina agora, né? Ela está escolhendo a minha camisa agora. A gente vem na paleta. Copiando os jovens. Lá em casa eu posso botar minha bermuda, né, Adriano? Lá em casa eu posso botar aquela camisetinha regata, ou andar sem camisa, não vou ter vergonha, porque quem está lá é de casa. Sim ou não? É o ser privado. Tua esposa conhece você mais do que as pessoas da igreja. É natural. Agora, existe uma outra dimensão do ser, a dimensão consciente. Porque tem uma dimensão do teu ser que a tua esposa não conhece, que teu filho não conhece. Mas é a realidade que você é aqui, ó. Pensamentos, vontades, sentimentos, está aqui, ó. Você conhece, mais ninguém, está aqui, ó. Você pensou em matar alguém essa semana? Ninguém sabe.
Você olhou para a conta e falou assim, não tem dinheiro. Será que não vale pedir a um agiota? Você pensou, mas ninguém ficou sabendo. Mas tem uma dimensão do nosso ser que nem você sabe. Que te leva a impulsos que você não controla. Mas até essa dimensão tem que se converter. Chamamos na psicanálise de inconsciente. Chamamos na Bíblia de coração mesmo, porque o coração tem as profundezas. E só Deus pode sondar. Por isso que o salmista Davi vai falar, sonda-me, ó Deus, sonda e conhece o meu coração. Conhece até os meus pensamentos. Vê se há caminho mal, porque talvez eu não estou nem vendo alguma coisa e está lá. Algo na infância que aconteceu. Algo aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos, há 30 anos e ainda dói. Está mal resolvido. Está doendo. E Deus cura. Se a gente orar para isso. Deus não vai curar isso por meio de mecanismos humanos, não. Ele cura pela sua graça. Amém, irmãos? Richard Baxter, o puritano, ele falou assim, a primeira e grande obra de um cristão é sobre seu coração. É aí que Deus habita pelo seu espírito, em seus santos. E é aí que o pecado e Satanás reinam nos ímpios. O inimigo reina no coração dos seres humanos. Os grandes deveres e os grandes pecados são os do coração. Esta é a raiz do bem e do mal. A língua e a vida são apenas frutos e expressões daquilo que mora dentro. Quando você falou, quando você agiu, você apenas colocou para fora o que já estava habitando dentro. Jesus vai falar sobre isso. Lá em Marcos capítulo 7, ele vai falar sobre, olha, não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai. Porque do ventre, do interior, do coração humano, é que sai a prostituição, a inveja, a inimizade, o ódio. João Calvino ele vai falar, olha, quando o profeta Joel fala para se converter de todo o coração, e fazer isso com jejuns, com choro e com pranto, jejum, choro e pranto é Deus exigindo que o povo demonstre de forma detalhada e solene que entenderam a gravidade da sua culpa e do seu pecado, manifestando a consciência do pecado cometido e sua culpabilidade. E em submissão, Deus chama que os homens e o povo clame pela não aplicação da vingança divina, que por conta da impiedade do próprio povo, todos mereciam e seria muito justo. Os cristãos desse tempo precisam urgentemente considerar a gravidade do pecado em suas vidas, não apenas em relação a Deus, mas em relação a tudo mais. Irmão, quando você lê esse texto de Joel, capítulo 2, do 12 ao 17, é o Senhor mostrando, é para se converter com jejum, é para se converter com lamento, é para se converter com ajuntamento solene, é para fazer isso com pranto. Sabe por quê, meu irmão? Porque o pecado, ele tem um grande poder de destruição da tua alma. Tem pessoas que não tratam o pecado, ocultam o pecado. E por fazerem isso, estão morrendo em vida. Tem gente que o problema é na alma. Tem cansaços que não são físicos, são na alma. A pessoa dorme 8 horas, bonitinho, e acorda cansado. Dorme 10 horas, acorda cansado. O cansaço não é físico, é o cansaço da alma. Está longe de Deus. Está longe da vontade de Deus. Está longe da comunhão com Deus. A fé virou protocolo. A relação com Deus virou teatro. A busca é uma busca superficial e vazia. Então Deus, na sua graça, Ele não pode ficar indiferente a isso. Ele tem que salvar o povo da sua própria indiferença a Ele. E vai dizer então, portanto, convertam-se a mim. Eu enviei calamidade, eu enviei o juízo, eu enviei o mal, para que você pudesse se converter. Volte-se para mim de todo o coração, ao ponto de se humilhar, ao ponto de chorar, jejuar, para que eu possa ter compaixão de você. Charles Simeon, um grande líder de um reavivamento que houve no passado, ele fala uma coisa muito tremenda, irmãos. Os pecados menores, se não forem evitados a tempo, resultarão nos maiores. O pecado em breve cegará os olhos, endurecerá o coração e ferirá a consciência. O pecado é uma estrada descendente de caídas, queda, na qual se cairmos,
Nossa descida logo poderá ser acelerada, além da possibilidade de recuperação. Pessoas que não tratam o pecado no coração vão aprofundando, até chegar num ponto que não tem mais como voltar atrás. Um vazamento pode aparecer, mas é uma coisa pequena. No entanto, afundará um navio, se não for reparado em tempo hábil. Irmãos, o Senhor nos chama nessa manhã, nesse tempo, para tratar do pecado como Ele nos manda em sua palavra. Rasgando o coração, não as roupas. Que é uma forma poética de falar assim: abandone o pecado, não apenas dizendo que abandona, não apenas de boca. Mas abandona o pecado trabalhando com o Espírito Santo em unidade, para que suas vontades e desejos sejam santificadas por Ele, pela sua palavra. Não é apenas dizer: Senhor, eu me arrependo. É ter atitudes de alguém que está arrependido. Por isso que a confissão, o arrependimento tem que vir com lágrimas, tem que vir com angústia. Por isso que você tem que chorar na presença de Deus os seus pecados. Por isso que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque esse choro é espiritual. Não é um choro da perda de um ente querido, não é um choro da perda de um emprego, não é um choro da perda de renda. É o choro da perda da presença de Deus. É o choro da perda da comunhão do Espírito. É o choro da perda da alegria na salvação. É o choro da perda do alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É quando você o teu coração já não quer mais, quando você já não tem alegria, e você não quer mais isso, você se arrepende disso. Deus nos chama para esse tempo, irmãos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você leu em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 10. E eu leio para você de novo, para você poder meditar, porque eu falei, irmãos, o culto está todo estruturado para chegar nesse momento e Deus falar para nós pela sua palavra. Paulo vai escrever aos Colossenses capítulo 3 e vai dizer: portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, veja, você não tem mais vida. Quem é a nossa vida? Diga: Cristo. Quem vive em nós? Cristo. Quando Cristo, a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, quando Ele voltar, vocês vão receber um novo corpo e se manifestarão ao mundo em glória, com um corpo glorificado. Agora, portanto, já que vocês vivem nessa nova vida, se eu sou convertido, o que eu tenho que fazer, irmão? Paulo vai dizer: portanto, façam morrer. Diga assim: façam morrer. De novo: façam morrer. Façam morrer o quê? Tudo que pertence à natureza terrena. Isso tem nome: imoralidade sexual. Faça morrer a imoralidade sexual. Faça morrer a impureza. Crente não pode normalizar conversas impuras, consumo de conteúdos impuros na internet, um tempo de gastar com amigos falando de coisas impuras. Não, meu irmão, faça morrer paixões, ímpetos, impulsos, emoções sem controle. Faça morrer maus desejos, vontade de ferir, vontade de ofender. Faça morrer a avareza, o desejo de reter bens e não compartilhar com quem precisa, ou mesmo de servir ao reino com seus bens. Faça morrer, porque a avareza é idolatria. Para essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente, não só o que ele listou, mas agora também a ira, a indignação, a maldade. Faz morrer, abandona. Para de blasfemar. Para dessa linguagem obscena. Para de falar palavrão. Crente fala palavrão, irmão? Se você tem uma linguagem pesada, com conotação sexual, que palavrão geralmente tem uma conotação sexual. Se você pensar melhor nas palavras que você fala, ou que você ouve, principalmente, né? Você não fala, você é salvo, amém? Mas se você ouve, pode perceber, tudo tem uma conotação sexual. Filho disso, vai para aquilo, tudo tem a ver com algo ligado a isso. E distorcido, né, pelo diabo. Não tem como.
A gente tem a juventude, irmão. Eu lembro uma época da minha vida que eu tinha um amigo que eu fui chegar no ensino médio, um amigo meu falou, aqui não é igual na minha época era ginásio, né? Agora é fundamental. Era no ginásio, aqui não é ginásio não, aqui é ensino médio, irmão. Que na época ainda era segundo grau, estava mudando para ensino médio. Ensino médio. Tem que se posicionar, Adriano. Aqui tu só vai ter que botar a cara e falar palavrão. Se tu não falar palavrão, ninguém vai te respeitar. O que eu comecei a fazer, como um bom crente? Comecei a falar palavrão. Má influência. Viu, jovem? Cuidado com as influências. Cuidado. Cuidado. Tem muita gente que só é bonita e feliz na rede social, irmão. Você tem que andar com gente, não é só pelo que ele fala, pelo que ele tem, é pela vida que ele leva, que ele vive. Mas vai para o jovem, vai para o adulto também. Tem muito adulto que sofre má influência o tempo todo. O texto fala para nós, irmãos, não façam isso, não mintam uns aos outros, uma vez que você se despido da velha natureza, com as suas práticas, e se revestir da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Vá para João capítulo 2, do versículo 14 ao 17, nós já lemos o texto. Eu quero fazer um breve comentário, porque eu quero terminar no versículo 13 nessa manhã. Então, do 14 ao 17, você tem aqui, o versículo 14 vai dizer, quem sabe ele não se voltará e mudará de ideia. Daqui em diante, é como se Deus falasse para o povo assim, eu não vou sair perdoando vocês. Sabe por quê? Porque eu preciso que vocês cheguem ao estado de pleno arrependimento. Eu não vou perdoar uma pessoa que não está arrependida, porque eu não vou fazer um bem para ela. Nós só podemos perdoar quem se arrependeu, irmãos. Vale uma palavra para você, igreja. O perdão vem após arrependimento. Por exemplo, se alguém te fizer um mal, você perdoa. Perdoa para liberar a pessoa do teu coração, mas na relação mesmo, você tem que confrontar essa pessoa para se arrepender. Se você ama essa pessoa, você vai nela, vai falar assim, isso aqui para mim, isso aqui foi errado. Se a pessoa endurecer o coração e falar, não quero saber, não fiz nada de errado, beleza, você perdoa assim mesmo, mas ela vai se ver com Deus. Porque nós não nos vingamos, amém, irmãos? Nós não procuramos estabelecer a nossa justiça. A vingança pertence ao Senhor. Nós confrontamos. Leia, muito rápido, Lucas 17, muito rápido aí, Lucas 17, muito rápido. Versículo 1 a 3. Não, perdão, do 1 ao 5. Acompanhe comigo, ou então no telão. Lucas capítulo 17, do 1 ao 5. Entenda essa palavra de Deus para a sua vida essa manhã. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Versículo 3, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, o que Jesus fala aí? Se o seu irmão pecar, repreendam. Você não vai fazer isso à distância, né? Você vai fazer isso na frente dele. Se o irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, é para negociar. Eu me arrependo. Não, peraí. Vamos fazer uma penitência aqui. Abre a mão e vou te dar uma palmatória. Não, vou pegar um milho aqui, se ajoelha, uma horinha aqui para você. Aí eu te perdoo. É assim, irmão? Ou não? Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, o que você tem que fazer? É para dizer, não, já é a 6ª vez que você vem. É isso que fala o texto, irmão? Vamos, igreja? Sim ou não? Deus está falando para você nessa manhã, perdoa. Quantas vezes? Todas as vezes. Quantas vezes? Se ele veio e falou, me arrependo, você fala, eu te perdoo. Olha o que os apóstolos responderam para Jesus. Então os apóstolos disseram ao Senhor, amém, que nos a fé. Não é fácil não, irmão. Não é fácil. Mas o Senhor está falando assim, quem sabe eu vou perdoar vocês? Quem sabe eu vou trazer uma bênção para vocês, uma oferta de cereais para o meu culto. Sabe por quê? Porque Deus zela primeiro pela glória dele.
Tem muito crente que não entendeu a vida com Deus porque acha que primeiro vem a alegria dele. Não, primeiro vem a glória de Deus, depois vem a sua alegria. Uma igreja fiel e bíblica, ela vive, existe e se estabelece no mundo para primeiro glorificar a Deus. Porque esse culto tem aviso logo no começo e depois não para mais de cantar, orar e ler a Bíblia? Por quê, irmão? Porque o culto é para Deus. Só uma pessoa assiste o culto. Quem é? O Deus Todo-Poderoso nos céus. Quando nós nos reunimos, Ele está assistindo. E nós estamos cultuando, participando, prestando culto a Ele. O culto é nosso, amém, irmãos? Por isso que não cabe uma postura de culto de expectação. Por isso que o canto, nós incentivamos e vamos incentivar cada vez mais, irmão. Para o instrumento. Canta, povo de Deus, porque o que Deus está vendo, irmãos, é o nosso canto como igreja. É isso que Ele está recebendo nos céus. Porque o culto dele é mais precioso do que qualquer necessidade humana. Mas Senhor, e minha família? Mas Senhor, e meu dinheiro? E meu negócio? E as minhas coisas? E meu lazer? E meu tempo? Ele fala, primeiro a minha glória, depois as suas coisas. Primeiro o meu reino, depois o pão de cada dia. Primeiro a minha vontade, depois eu perdoo os pecados. E que nível do mal? Se você quer uma vida abençoada, se você quer o perdão, se você quer provisão, irmão, coloca Deus no centro. Ele vem primeiro a glória dele, a vontade dele, o reino dele, depois as suas demandas. Provérbios 28:13 vai dizer que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Deus quer perdoar, Deus quer comunhão, mas Deus não quer concordar com a superficialidade da relação que muitos querem ter com Ele. Muitos querem, Senhor, me perdoa, mas o coração está doido para fazer de novo, para falar de novo, para sentir de novo, para cuidar, de fazer de novo. Ele fala, não, eu vou te perdoar quando você estiver arrependido, quando você estiver disposto a não fazer mais, quando o teu coração gritar para Ele assim, Senhor, não aguento mais, não quero mais fazer, me ajuda. Ele vai te perdoar, e o perdão dele quando vem, irmão, vem com graça para te dar poder para vencer esse pecado. Termina, irmãos. Termino. Versículo 13, para a gente poder encerrar. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso. Por que nós temos que nos voltar para Deus? Porque Deus é bom. Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Essa frase, convertam-se porque Ele é bondoso e compassivo, tem compaixão, isso descreve a natureza de Deus em toda a Escritura. Quem é o Deus do Novo Testamento? Deus é amor. E quem é o Deus do Antigo Testamento? Diga assim, amor. Essa visão que alguns têm de, não, Deus do Antigo Testamento é trovão, poder, Deus é ira, Deus é isso, Deus é... Não, Deus é bom. Quando Deus apareceu para Moisés, quando Deus falou para Moisés, Moisés fica na fita da rocha, você não pode me ver face a face, quando eu vou passar a minha bondade, tu me verás pelas costas. Êxodo capítulo 34, não abra pelo tempo, eu vou ler para você. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor proclamou, isso é mistério, irmão, pode ser o próprio Jesus aqui, uma cristofania, uma teofania. O Senhor proclamou, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou, ó Senhor, o Senhor Deus compassivo. Quando Deus se revelou a Moisés, o que Deus revelou? Revelou que Ele é compassivo, Ele é bondoso, tardio em irar-se e grande misericórdia e fidelidade. É o que Jó está falando. Quem Deus é? Deus é bom. Quem Deus é? Deus é compassivo, Deus é amor, Deus Ele é tardio para se irar. Deus perdoa sim. O profeta de Joel está revelando o caráter de Deus. O âmago do Evangelho, irmãos, é a mensagem de que Deus é amor. Deus é bom, Deus ama, Deus quer perdoar o seu povo. Quando a gente se volta para Deus, a gente descobre que Deus não é inimigo, Deus não quer o nosso mal. Se você está vivendo no pecado, eu quero falar para você essa manhã, Deus ama você. Deus é bom e compassivo. Apenas se arrependa. Pare agora. Você não foi feito para isso. Você não foi feito para viver dessa forma.
Andrew Murray vai dizer: não posso morrer pelo pecado como Cristo. Ou seja, eu não posso morrer pelos pecados, nem meus, nem de ninguém. Mas posso e devo morrer para o pecado como Cristo. Cristo morreu por mim. Nisso ele está sozinho. Cristo morreu para o pecado. E nisso tenho comunhão com ele. A nossa comunhão com Cristo é uma parceria na morte para o pecado. Cristo morreu para o pecado, ou seja, ele não praticou o pecado. Ah, mas pastor, não dá para eu não praticar. Portanto, façam morrer a natureza terrena. Vão morrendo cada vez mais. A vida cristã é uma vida de sequenciais mortes para si mesmo diariamente. Morremos cada dia mais, um pouco mais para o pecado, a fim de que vivamos cada vez mais para a glória de Cristo. Algumas aplicações. Primeiro, examine seu coração e pratique um arrependimento verdadeiro. Pergunte a si mesmo: tem pecado que você está escondendo? Ou você está justificando? Tem gente que fica justificando: não, eu fiz isso porque o outro. Fiz isso porque me faltou. Fiz isso porque estava num momento de estresse. Justificativa. Tem muito crente que está botando justificativas para não se arrepender. Ah, foi o outro. Ah, não estava bem. Não justifica, irmão. Se arrependa. Tem pecado que muitos estão tolerando. Irmão, confessa e deixa. Segundo, não viva uma religiosidade externa. Busque um relacionamento real com Deus. Perceba se você está vivendo uma vida espiritual apenas habitual, apenas protocolar. Isso é pecado, irmão. Se arrepende disso. Muda isso. Arrependimento é mudança. Você não se arrepende quando chora, você se arrepende quando muda. Se arrependa. Mude. Terceiro, trate o pecado com mais seriedade antes que ele destrua a sua vida. Irmão, para agora. Para de odiar agora. Para de se justificar ou de se ressentir agora. Para de desejar mal agora. Porque isso vai matar você com o tempo. Lembra daquela frase que os pecados menores, eles vão formando-se, né, e vão virando uma coisa maior? Avalanche, irmão, não começa com uma bola grande de neve, não. Começa com o quê? Uma pedrinha, né? Um negocinho que vai rolando assim, ó. Daqui a pouco vira uma avalanche e destrói. Não negocie com o pecado. Corte hábitos. Se afaste de pessoas. Sabe? Usa a igreja como meio de graça na sua vida. Não abandona o culto, não abandona a comunhão do povo. Não negligencie, não troque a sua agenda, não torne isso aqui secundário, não torne isso aqui uma coisa vazia, porque aqui você está se fortalecendo na fé também, com os irmãos. Como é que nós crescemos espiritualmente? Lendo a Bíblia, orando, adorando. O que você está fazendo aqui domingo, após domingo? Lendo a Bíblia, orando, adorando. Ouvindo a palavra de Deus sendo exposta. Busque a igreja como meio para você poder se aproximar de Deus. E por último, viva, irmãos, em todo lugar, de modo que honre a Deus. Você é cristão aqui, mas você principalmente é cristão fora daqui. Falei muitas vezes, eu não gosto de ouvir isso. Deus não se relaciona com o ser que você é em público. Deus se relaciona com o ser que você é quando ninguém está te vendo. É lá no trabalho que você tem que realmente jogar o jogo da fé. A vida cristã aqui é treino, irmão. Aqui é para você se equipar, aqui é para você se fortalecer. Mas a vida é lá fora. A vida é na família. A vida é na rua, no trabalho. A vida é no trânsito. A vida é nas redes sociais. A vida é nas demandas todas da sua existência, nos seus relacionamentos todos. Que essa palavra venha encontrar um bom terreno no seu coração e produza muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Que assim seja em nome de Jesus.